Olá, meu nome é Bruno Kolanski, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a Reforma Protestante. A Reforma Protestante que foi um movimento que mudou toda a história como nós conhecemos. Para nós começarmos aqui, veja essa frase que quando tudo parecia perdido, um homem lê à luz de velas, o justo viverá da fé. Realmente, o que aconteceu na reforma foi isso. Em 1517 não existia energia elétrica e, com certeza, Lutero estava lendo a luz de velas quando ele ouviu ali no livro de Romanos, no capítulo de número 1, versículo 17, que o justo viverá da fé. Mas o que nós vamos ver? O que nós vamos estar falando aqui nesses slides, nesse estudo que estamos fazendo? Nós vamos ver aqui que as igrejas daquela época eram como universidade, as pessoas iam até ali para poderem estar estudando. Era comum também os debates naquela época, na época de Lutero, aqueles debates eram comuns de acontecer, e Lutero justamente vai fazer isso, ele vai convidar as pessoas para um debate teológico acerca da questão das indulgências. O dia que aquilo foi escolhido, o dia 31 de outubro de 1517, foi um dia especial, onde no outro dia seria o dia de Todos os Santos. Então, quando as pessoas viessem à igreja para estarem ali celebrando aquele dia, todos que viessem veriam aquelas teses pregadas ali, aquele convite a um debate que Lutero estava fazendo. Então foi um dia bem específico, bem especial, assim como foi o dia de Pentecostes, na época em que o Espírito Santo veio sobre a igreja. Foi um dia especial, foi ali na plenitude dos tempos que Jesus veio, e a igreja emergiu daquele momento, onde muitas pessoas estavam em Jerusalém. Aqui no caso, muitos estariam na cidade de Wittenberg, ali na Alemanha. Antes de Lutero, nós tivemos Wycliffe também falando sobre muitas coisas que Lutero vai aumentar ali na Inglaterra, no Jan Hus, também falando sobre isso na região da Tchecoslováquia, a antiga Boêmia, e também Savonarola é um dos pré-reformadores ali na região da Itália. Esses foram alguns dos precursores da reforma, ou como nós chamamos de pré-reformadores, é o que nós vamos ver. O que ajudou a reforma a acontecer? É interessante nós vermos que a invenção da imprensa em 1453 foi algo que alavancou bastante a questão da reforma. Foi muito fácil a publicação de vários folhetos e de muitas das ideias do Lutero. Isso se espalhou como fogo pela Europa e as pessoas foram ali tocadas por isso. Havia uma liberdade para falar, aquela chamada idade das trevas, que não foi tantas trevas assim, na verdade, mas que teve muita produção, muita coisa aconteceu naquele momento, mas ali havia uma perseguição a ponto de matarem as pessoas, queimando vivos nas fogueiras. Jan Hus foi um desses, mas na época de Lutero já havia uma liberdade maior para falar e, naturalmente, uma insatisfação muito grande com a igreja. As pessoas estavam insatisfeitas com a igreja naquela época e Lutero se aproveitou de tudo. E por que aconteceu a reforma protestante? Nós vamos ver agora algumas das coisas que levaram a reforma a acontecer. Lutero, no ano de 1510, ele visita a cidade de Roma. Lutero, ele vai até aquela cidade para poder buscar uma espiritualidade maior, mas quando ele chega ali, ele vê venda de indulgências, ele vê as pessoas adorando relíquias sagradas, as pessoas se curvando diante de homens, de cardeais, de papa, e aquilo já deixa Lutero indignado. Além disso, houve também, mais próximo de 1517, um homem chamado Johann Tetzel, e este homem, ele era alguém enviado pelo Papa Leão X para poder estar vendendo indulgências. O que eram as indulgências? As indulgências eram a venda do perdão celestial. O Papa, ele fazia bulas onde escrevia que as pessoas estavam perdoadas mediante o pagamento de uma certa quantia. Johann Tetzel era um grande mercador ali das indulgências. Era uma banalização total do perdão de Deus. Simplesmente uma assinatura, um papel assinado pelo Papa, podia fazer com que as pessoas, dependendo da quantidade de dinheiro que elas dessem ali, tivessem seus pecados perdoados, além de também os pecados daqueles que já estavam no purgatório. O purgatório é uma doutrina católica, é uma espécie de estado intermediário entre o momento que a pessoa morre e ir para o céu. Então, ela ficava ali sofrendo, pagando pelos pecados que tinha cometido no purgatório, mas, mediante um pagamento, ela também era absolvida daquilo, e esse Johann Tetzel era o vendedor. Por que estava vendendo tantas indulgências? Era necessário uma arrecadação maior de dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro.
e essa basílica estava custando muito caro, então teve a ideia de arrecadar mais dinheiro vendendo ali as indulgências. Martinho Lutero era um monge agostiniano, era alguém que estava em busca do perdão de Deus, e ele, depois de ler Romanos 1,17, como nós citamos no início, ele ficou ali indignado com o que a igreja estava fazendo. Então, no dia 31 de outubro de 1517, ele afixa na porta da Catedral de Wittenberg 95 teses contra essas indulgências. As portas das universidades ou das igrejas, elas funcionavam como uma espécie de mural, como nós pensamos em mural hoje. Então, ele chegava ali, pregava, e as pessoas liam, e aquilo era um convite para o debate realmente. E foi muito importante nós vermos Lutero fazer isso. Aquilo estava indignando outras pessoas também, e Lutero foi o precursor de tudo aquilo que aconteceu. Aqui nós temos algumas das teses de Lutero, onde nós podemos ler aqui a tese de número 21, onde ele vai dizer que estão errados os pregadores de indulgências que dizem que um homem é libertado e salvo de todo o castigo dos pecados pelas indulgências papais. A tese 27 diz: eles pregam que a alma voa para fora do purgatório tão logo tilinte o dinheiro jogado na caixa. A tese de número 45, os cristãos deveriam aprender que todo aquele que vê um homem necessitado e não o socorre, e depois dá dinheiro para perdões, não está compreendendo ou comprando para si a indulgência do Papa, mas a cólera de Deus. E por fim, a tese 52, 82, todos deveriam ler todas as teses, porque o Papa não esvazia o purgatório apenas pela caridade, que o faz através do dinheiro que emprega na construção de uma basílica. Ou seja, o Papa era muito rico, e Lutero vai debater contra tudo aquilo ali. Foi o que levou Lutero a realmente escrever essas teses. Essas teses estavam ali chamando as pessoas para um debate. A ideia de Lutero, inicialmente, nunca foi dividir a igreja. Lutero não queria dividir a igreja. Ele tinha, na verdade, um senso de justiça muito apurado, e ele queria uma reforma da igreja, não uma reforma contra a igreja. Lutero, em momento algum, no seu pensamento inicial, queria que a igreja rachasse como um cisma na igreja, de maneira nenhuma. O que ele queria é que as pessoas pensassem sobre aquilo, vissem que aquela ideia estava errada e pudessem ali ser transformados, voltarem-se para Deus e terem as suas vidas transformadas. Então, depois disso, isso foi em 1517, lá em 1521, Lutero ele foi chamado agora para participar da Dieta de Worms. O que era a Dieta de Worms? A Dieta de Worms, ali nós podemos dizer que foi uma assembleia política convocada pelo imperador Carlos V. O imperador foi chamado ali pelo Papa, e o Papa junto com o imperador convocam essa dieta. O Papa não está presente, mas o imperador está ali. Isso foi em 1521, se chama Dieta de Worms, como eu disse, uma assembleia política, porque foi na cidade de Worms, ali na Alemanha, e ali eles trouxeram Lutero para ser julgado pelos crimes que ele estava cometendo. Lutero, ele comparece ali diante do imperador, ele não se retrata daquilo que ele tinha falado, que ele tinha dito, do que ele tinha escrito, e uma das suas frases famosas nesse tão maravilhoso nessa dieta é: a menos que eu seja convencido pelas escrituras e pela razão pura, minha consciência é cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro ir contra a sua própria consciência. Deus me ajude. Amém. Vemos Lutero ali sendo impulsionado por Deus nesse momento. Ele não podia de maneira nenhuma ir contra a sua consciência e contra aquilo que a palavra de Deus estava dizendo para ele naquele momento. E o que essa reforma ela gerou? O que a reforma trouxe para nós até os dias de hoje? Algumas das coisas que nós podemos ver que a reforma causou para nós podemos ver aqui agora, os efeitos dela. Primeiro, a liberdade de crença. A reforma incentivou a ideia de que os indivíduos poderiam interpretar a Bíblia por si mesmos, promovendo a liberdade religiosa e a diversidade de crenças. É interessante que até aquele momento ali, o que nós vemos são pessoas que detinham o poder da fé. Poucos sabiam ler naquela época, as missas eram celebradas numa língua que nem todos conheciam, não haviam traduções da Bíblia para o vernáculo, para a língua daquelas pessoas, somente a Vulgata Latina era usada, e lida, e a missa celebrada em latim, como eu já disse.
e fazia com que as pessoas, aquilo que as pessoas, os padres, o clero interpretava, passava para as pessoas tinham que aceitar aquilo como uma verdade absoluta e viviam presas naquilo. Quando Lutero vem e afixa as 95 teses e começa a ser debatido, começa agora uma expansão do entendimento, uma expansão do pensamento, a liberdade de poder se crer, de poder estar ali aprendendo diretamente da palavra de Deus. E isso trouxe uma outra revolução que se torna mundial, que é a questão da educação e da alfabetização. A ênfase na leitura da Bíblia levou ao aumento da alfabetização, já que muitas denominações protestantes defendiam a educação para que todos pudessem ler as Escrituras. Agora começam-se a surgir as escolas, e essas escolas elas estavam interessadas em que as pessoas ali pudessem ler a palavra de Deus, pudessem estudar a palavra de Deus. Em vários países, a tradução da Bíblia foi o que gerou ali um alfabeto, um idioma, um vocabulário. Na Alemanha foi o que aconteceu. Com a Bíblia traduzida, quando Lutero traduz ali o Novo Testamento, aquelas palavras que ele traduz vão se tornando uma regra para todos ali adiante que seriam alfabetizados, e não foi só ali na Inglaterra, em vários outros lugares também isso aconteceu de maneira especial. Também houve um desenvolvimento do Estado moderno. Veja que a reforma ela não simplesmente causou uma mudança dentro da igreja, houve uma mudança social, uma mudança política. A reforma contribuiu para a formação de estados-nação mais centralizados, diminuindo o poder da Igreja Católica e aumentando a autonomia dos governos locais. Foi uma revolução completa o que aconteceu ali na época da Reforma. Além disso, também houveram as inovações culturais e artísticas, ou seja, a Reforma inspirou novas formas de expressão artística e literária, incluindo a música sacra e a literatura religiosa. Depois que Lutero ele aplica ali as suas teses, houve agora uma revolução. Várias pessoas começaram a seguir aquilo que Lutero tinha dito, aquilo se expandiu por toda a Europa e ali as pessoas agora começaram a produzir outros textos, começaram a interpretar a Bíblia, começaram agora a escrever comentários bíblicos, começaram a fazer com que as pessoas pudessem abrir as suas mentes e entender o Evangelho, entender a palavra de Deus. E isso é maravilhoso porque isso faz com que as pessoas livres elas possam produzir mais cultura, elas possam produzir mais literatura. Os artistas começam agora a fazer pinturas, a fazer coisas maravilhosas mediante essa nova interpretação da palavra de Deus. Não uma nova no sentido de que era diferente, mas no sentido de ser livre de uma monopolização da fé. E Lutero ele vai causar isso de uma maneira muito especial na época ali da Reforma. Nós vamos ver também que houve um aumento do debate teológico, a diversidade de interpretações e práticas gerou um intenso debate teológico que ajudou a desenvolver uma teologia mais rica e variada. Vamos, depois de Lutero, nós vamos ver João Calvino, vamos ver John Fox, vamos ver muitos homens, vários homens que buscavam na palavra de Deus uma interpretação e traziam ao povo. Então houve um debate teológico, houveram divergências de ideia, mas tudo aquilo era debatido para se chegar a um ponto comum. Algumas vezes, claro, não se chegou a um consenso e houve uma outra divisão, por isso surgiram muitas denominações a partir do momento da Reforma, mas isso nós não entendemos como algo negativo, porque isso trouxe a expansão do Evangelho. Era uma época também de conquistas, uma época de colonização, as Américas tinham acabado de ser descobertas e aquilo veio trazendo o Evangelho para o lado de cá, os confins da terra, como penso eu, chegando até nós nos dias de hoje. Houveram também muitas mudanças sociais, a ênfase na responsabilidade individual e no trabalho duro, muitas vezes associado ao protestantismo, ajudou a moldar uma ética que influenciou a sociedade ocidental, incluindo nas áreas econômicas. A mudança é tão grande, tão revolucionária, que a vida econômica das pessoas começou a mudar. Penso eu que através da Reforma Protestante veio também depois a Revolução Industrial e tantas outras ideias para que nós chegássemos à nossa modernidade. Eu acredito que se não tivesse havido a Reforma Protestante, nós ainda estaríamos estagnados, talvez ainda vivendo uma época de feudalismo, mas a Reforma trouxe uma mudança maravilhosa em termos sociais, em termos teológicos, em termos de direitos humanos também. Houve um avanço nos direitos humanos. Com a ênfase na dignidade individual, a Reforma abriu caminho para debates sobre direitos humanos e igualdade, impactando
afetando futuros movimentos sociais. Veja que tudo aquilo que foi produzido pela reforma há impactos até os nossos dias de hoje. Hoje nós precisamos de uma nova reforma em nossas igrejas? Sim. Precisamos de uma reforma na igreja como um todo? Sim, eu penso que infelizmente temos ainda voltado ao judaísmo, temos voltado à venda de indulgências ou à banalização do perdão. Biblicamente falando, os profetas também eles se levantaram contra os sacrifícios que estavam sendo feitos de uma maneira ali superficial, de uma maneira que as pessoas iam com o coração distante e ali traziam ofertas ou sacrifícios no templo e os profetas denunciaram aquilo como Deus não estava aceitando daquela maneira que eles estavam fazendo. As indulgências vieram trazer a mesma coisa. Houve uma banalização do perdão a ponto de pagar um valor para poder tirar um ente querido nosso ali. E hoje em dia também a igreja tem se tornado um local de entretenimento. As pessoas não vão em busca de arrependimento, vão em busca de bênção, de prosperidade. Sim, Deus pode conceder todas essas coisas, mas entendamos de uma vez por todas que o que nós precisamos é entender que o justo viverá da fé. E o Senhor acrescenta a quem quer da maneira que quer. Nós precisamos ir a Cristo, buscar a Cristo. A reforma que nós precisamos hoje é uma reforma de uma transformação individual, no sentido de nos arrependermos dos nossos pecados, nos arrependermos da nossa materialidade, nos arrependermos de não estarmos buscando a Deus por quem Ele é, mas por aquilo que Ele pode nos conceder, e isso é muito triste. Acredito eu que nós precisamos mais do que nunca de uma outra reforma na igreja. Eu quero deixar aqui algumas indicações de livros para você que me ouve agora, para você que me vê, que para você poder expandir o seu conhecimento sobre a reforma e sobre a história da igreja em geral. Existe o livro do Pablo Adeiros, que é o História Global do Cristianismo, ele engloba toda a história e faz uma parte bem significativa acerca ali da reforma protestante. Nós temos também aqui como indicação a História do Cristianismo, de Bruce Shelley. É também espetacular esse livro, é um livro de capa grossa e você pode adquirir muito conhecimento, também fala bastante da reforma protestante, existem vários outros, mas quero deixar aqui também a História do Cristianismo, de Knight e Angley. Ele também vem contando uma história sucinta, ele é mais resumido, tem vários tópicos e com certeza vai agregar bastante à sua vida. Para nós estarmos encerrando aqui, eu quero falar com todos que foi muito, muito maravilhoso poder ter feito esse estudo aqui. Eu amo a Reforma Protestante, entendo que a Reforma Protestante foi uma mudança radical na sociedade, na política, uma mudança radical em tudo aquilo que nós temos visto até hoje. Lutero foi um precursor, ele também falhou, ele também errou, teve as suas falhas, principalmente em relação ao antissemitismo, ele falava bastante contra os judeus naquela época, mas é interessante esses termos dos reformadores para que nós entendamos que a excelência vem de Deus. Deus preparou uma reforma para a igreja, apesar dos homens que estiveram fazendo, apesar das pessoas que ali estavam. Então, eu quero, nesse final, incentivar você que conhecer um pouco da história protestante, que você busque um pouco mais e, além disso, que você também queira ser como esses homens, alguém que se indigna com a injustiça e com os erros que acontecem hoje e possamos levantar as nossas vozes. Se cada um de nós fizer isso dentro do nosso bairro, da nossa cidade, nós podemos ver uma transformação que provavelmente Deus está requerendo de cada um de nós, que o Espírito Santo nos ajude nisso e que nós possamos dar continuidade a essa reforma que precisa ser continuada sempre. Deus abençoe a todos, foi um prazer estar com você, que Deus abençoe e a paz do Senhor.